pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha de Fátima, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma semelhantes ao da Virgem Maria. Com o vosso Filho, ó Mãe minha, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos, filhas, desejo é que fosse bem grande essa igreja, que coubesse todo mundo lá de cá para eu olhar no olho de quem está assistindo a missa, porque Nossa Senhora reúne os seus filhos num desejo profundo de levá-los ao amor de Deus, levá-los ao conhecimento da verdade, a fim de que se salvem e alcancem a graça do céu. Por isso, bendito seja Deus por aqueles que escutaram o convite e como família espiritual estão aqui para viver esse momento tão belo da consagração, que eu não tive a graça de viver. A minha consagração eu fiz sozinho, à meia-noite, no meu noviciado. Fui para a capela no dia 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Me ajoelhei e recitei a fórmula da consagração. Não tinha um padre para abençoar a minha cadeinha, não tinha Nossa Senhora. Era tudo que eu precisava e foi assim que eu me consagrei. Claro, vocês vão poder fazer o rito bonito, até receber uma flor no final, se sobrar. Primeira coisa que nós precisamos meditar sobre esta consagração, e aqui é para o coração de quem não a conhece. Tem uma palavra no livro de Oséias que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e é verdade. Muitos, talvez não conhecendo esta consagração, a tomam por exagerada, ou até sem compreendê-la, dizem por que é necessário isso, ou qual a função disso para a minha fé, ou qual a necessidade que eu tenho disso para progredir na vida espiritual, ou para amar mais Jesus. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos meditar é que esta consagração não é só católica, mas é muito antiga. E maravilhoso saber disso, porque existem hoje muitas consagrações, orações, que uma pessoa vai se inspirando, se sentindo inspirada, cria, começa a rezar, faz um livrinho, vende um livrinho de oração e vão se criando novas coroas de oração, novos textos e assim por diante. E a gente esquece daquelas devoções já confirmadas pela igreja e indulgenciadas pela igreja com graças espirituais. Não é? E nós deveríamos recorrer a essas devoções. E aqui, para quem não conhece esta consagração, quem não participou da formação, não tem noção do que ela seja, ou até nem saiba, porque eu estou aqui acompanhando meu parente, que vai consagrar, parece até que ela vai mudar, vai virar um outro ser, né, depois da consagração. Então agora está bonita, né? Colocou até um véu de Nossa Senhora na cabeça, então ela vai mudar. O que vai mudar? A única coisa que pode mudar é o aumento da caridade no seu coração. Porque quem se consagra oferece a Deus um direito de Ele agir mais livremente. É claro, a única coisa que Deus quer plantar dentro de nós é o seu amor e fazê-lo crescer. Então quem dá a sua liberdade, o seu coração a Deus, certamente verá o amor crescer. Então é para isso que nós estamos aqui, para ver o amor crescer. O que nós precisamos saber é qual é a via do amor, como descobrir o caminho mais curto, mais fácil, mais agradável para chegar ao coração de Jesus. E nós sabemos
por esta preparação, quem estudou sabe, que o caminho mais curto para chegar ao coração de Jesus é indo pelo coração da mãe. Quando nós entramos na igreja, tinha alguém tentando explicar para o jovenzinho o que era essa consagração. Eu parei do lado dele e disse: é como sua mãe, né? Quando você está tentando ganhar as coisas do coração do seu pai, você não vai na sua mãe? Mãe, dá um jeito lá para mim, fala com meu pai. Não é assim? O caminho mais curto para o coração do pai é o coração da mãe, se ela é boa e misericordiosa. Portanto, para quem não conhece esta consagração e não sofra, como diz Oséias, desse desconhecimento e por causa disso acabe perecendo ou até julgando esse ato como um simples ato exterior ou até desnecessário, cuidado para não incorrer nesse erro. Então eu quero esclarecer sobre a antiguidade dessa consagração. Quantas vezes nós somos incompreendidos porque aquele que nos incompreende simplesmente não quer saber em profundidade o que é que eu estou realmente querendo viver. Então, se tem alguém lá que não está entendendo bem na sua vida por que precisa dessa consagração, a única ajuda que você pode dar é dizer: irmão, leia o mesmo livro que eu li, que aí assim você entende melhor, não é? Conhecimento liberta, e o conhecimento nos dá a graça de amar mais. Nós sabemos disso, que as fontes para o amor de Deus, a primeira delas é o conhecimento, depois o amor, depois a imitação. Então, para quem não conhece essa consagração, a única coisa que eu queria dizer é: fiquem tranquilos, ela é católica. Isso porque prova, de um lado, a catolicidade desta consagração e do outro, o valor espiritual que ela tem para as almas. Quem é consagrado sabe muito bem quanto custa esta consagração. Às vezes é difícil. Frei, estava tudo certo, só foi eu falar que ia consagrar Nossa Senhora, ficou uma tribulação lá em casa, que agora todo mundo reclamando que eu rezo demais. Mas eu só rezo o rosário, Frei. Se rezar já é bom, né? Agora que eu falo só de Nossa Senhora, o tempo todo fico falando de Nossa Senhora, tem gente reclamando lá em casa. Não era assim. Não se preocupe, não vai ser assim para sempre. Mas é preciso pagar o preço. E o preço de ser escravo é depender do seu Senhor. Por isso agora, daqui em diante, nós dependeremos da Virgem Maria. E eu vou explicar um pouco por que nós precisamos depender dela. Por um motivo. É uma verdade da fé católica. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 1. Eclesiastes diz: um homem não sabe se ele vai receber o amor ou o ódio como merecimento. Tudo é possível. Nós não sabemos se Deus vai nos salvar ou se nós seremos condenados. O Concílio de Trento diz no decreto da seção 6 do Concílio de Trento, ele diz: ninguém pode ter certeza absoluta, sem medo de errar. Ninguém pode ter certeza absoluta, sem medo de errar, que será salvo ou será condenado. Nenhum de vocês sabe, e eu também não sei, mesmo sendo padre e tendo dado a minha vida a Deus, e já ter meus 40 anos de vida, vivido mais da metade como religioso, e espero morrer nesta graça e nesta cruz, eu não sei se eu serei salvo ou se eu serei condenado. Não é um conhecimento que nós podemos ter absoluto. Essa mania moderna que nós temos de colocar todo mundo no céu, do lado do papai do céu, porque ele morreu e eu gostava dele. Isso é doutrina moderna, fruto da psicologia moderna e dos afetos deste século. São Francisco de Assis, que foi um grande santo de Deus, ele dizia: meu Deus, que terrível é a minha sorte. Eu não sei.
eu não sei se o meu merecimento será o céu ou será o inferno. E não sabe mesmo. Quem é que sabe? Morreu a minha mãe, eu amo muito, e eu digo, minha mãe está lá do lado do papai do céu. Aí eu quero que ela esteja. Não é por isso que eu ofereço tantas missas na intenção dela? Sério? Por que as famílias do passado às vezes pediam na igreja missas perpétuas? Sabiam disso? Às vezes uma pessoa ia lá e dizia, olha, eu vou te dar. Para São Maximiliano foi assim. O príncipe disse a ele, eu te dou a terra para você construir uma cidade para a Imaculada, mas você vai ter que rezar pela minha família missa perpétua. Significa que enquanto a ordem franciscana existisse, a ordem teria que rezar uma missa na intenção da família dele. Pedir missa perpétua. Por quê? Porque eu não sei se eu vou ser salvo, se eu vou para o purgatório, se eu vou ser condenado. Uma pessoa morria no passado, você corria na igreja. Padre, reza a missa gregoriana pela minha mãe que morreu, 30 missas, 90 comunhões. Missa de 7º dia, missa a cada ano, missa no aniversário. Missa nas principais solenidades, porque a gente sabe que a missa é que tem mais poder de sufragar uma alma, então a gente pede a missa. Hoje a gente reza um terço no velório, que demora 1 hora, porque ninguém vela mais corpo de ninguém, não é? O cemitério fica lá, já pode botar a tampa, já pode botar a tampa. Você diz, moço, espera, deixa eu ver pelo menos a face da pessoa que eu amo. Não, mas vai ter que pagar a multa, se passar de 1 hora vai ter que pagar a multa, não é assim? Hoje ninguém vela mais. Então a gente não sabe, não coloca o papai do lado do papai do céu e esquece de rezar por ele, não. Você que é católico sabe muito bem, nós não sabemos se nós vamos ser salvos, se nós vamos ser condenados, nós não temos certeza disso. Eu não sei que pecado ele tinha dentro do coração dele. Parecia que era uma pessoa muito santa, mas você conhece a alma da pessoa, conhece o interior dela, não sabe. Pode ser que na hora do desespero blasfeme, e eu não sei. Então a igreja diz o quê? Reze, 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 reze e reze. Isso é angustiante para nós. A gente vive uma vida inteira em Deus e não sabe. A gente vive da esperança. E porque Deus não queria que nós católicos vivêssemos na tristeza de não saber para onde a gente vai, porque o povo pagão diz assim, morreu, acabou, não tem mais nada depois. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não querem nem pensar e nem sonhar que pode existir o inferno e que eles tivessem que ir para lá. Então é preferível dizer, não existe nem céu, não existe nem inferno, morreu, acabou por aí mesmo. É fácil dizer isso, para poder ficar calminho, tranquilinho e viver uma vida de pecados, viver uma vida no mundo, viver uma vida, deixa a vida me levar. Alguém diz lá em casa, vai lá, reza por mim também, reza por você, né? Estou cansado, hoje eu não vou não. Meu bem, tem que rezar. A gente não sabe, né? Dia de amanhã a gente não sabe. E se você morrer de repente? Se você morrer num acidente trágico, você sabe se a sua alma vai estar preparada para ver a Deus? Você não sabe. O Senhor diz, ora e vigia, você não sabe. A esposa, às vezes o esposo diz, olha, tem que rezar. A mãe angustiada com o filho que está no mundo, né? Ou então só está preocupado com as coisas do mundo, ele só quer ficar rico, Frei. A cabeça dele é riqueza. Esqueceu de Deus, esqueceu da família, não visita mais ninguém, é só dinheiro. Tem que pensar em Deus também. Então, os santos dizem, para que nós não vivamos na tristeza, ou para que nós não finjamos não nos preocupar, nos fazendo de pagão, dizendo que o céu não existe e o inferno também não, Deus nos dá esperança. Então ele diz, quais são os sinais de que uma pessoa pode se salvar, ou pode estar sendo encaminhada para a salvação? Os santos dizem, Deus não nos deu certeza absoluta, porque nós tínhamos que ter fé, mas Deus nos deu sinais de predestinação. Quais são os sinais de que uma pessoa está sendo encaminhada para o céu? O primeiro sinal que a igreja diz que pode ser visto numa pessoa é se ela está em estado de graça. Se ela confessa os seus pecados e se essa pessoa
já está há algum tempo sem cometer pecados mortais e vive uma vida sacramental, oração, uma vida de piedade, um caminho reto. É certeza de que eu estou salvo? Me confessei, agora eu vou ser salvo. Isso é certeza? Não. Mas é um sinal. Primeira coisa que um católico busca: viver em estado de graça, receber todos os sacramentos. Falei, não sou casado na igreja ainda, eu vou correr para poder isso acontecer. Regularizar o sacramento. Eu não comungo na missa. Por quê? Que eu acho que Deus não me ama. Vai lá confessar que você desconfiou do amor de Deus, volte a confiar e comungue na missa. Você precisa comungar. Eu tenho vergonha do padre, não tem jeito para confessar. Baixa a cabeça e vai lá, padre, eu tenho vergonha do padre, eu não gosto de conversar, então me ajuda aqui. O senhor é meu pai, o senhor tem que me perdoar. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o do amanhã. Viver a vida sacramental, uma vida reta. Isso é um sinal, a igreja diz, de predestinação. Um segundo sinal de predestinação, e aqui está no próprio Evangelho, é escutar a palavra de Deus e obedecê-la. Uma pessoa obediente ao Evangelho. Quando São Lucas escreve os Atos dos Apóstolos, ele diz assim, que os apóstolos pregavam, e aqueles que escutavam a palavra dos apóstolos, era um sinal de que eles estavam predestinados à salvação. No Evangelho de São João, Jesus, criticando os fariseus, diz assim: vocês não escutam a minha palavra, porque vocês não são de Deus. Porque aqueles que são de Deus, escutam a minha palavra e a obedecem. Então, escutar a palavra de Deus e segui-la é um sinal de predestinação. Um terceiro sinal de predestinação que uma pessoa pode ter na sua vida é aprender a suportar os trabalhos e as dificuldades da vida. Sabe aquela pessoa que foi macerada no sofrimento, na luta, na dificuldade, mas permaneceu na fé? Vó, a senhora está sofrendo muito, né? A senhora está doente. Minha filha, Deus permite essas coisas na vida da gente, né? Vó, mas a senhora deve estar sofrendo muito, né? Sua vida foi tão difícil, tantos meninos a senhora cuidou, né? Filha, é assim mesmo, a vida é assim, né? Mas Deus um dia vai dar a recompensa, Deus um dia vai dar o repouso. Você olha para a vida daquela pessoa e diz: meu Deus, como essa pessoa aguentou tanto sofrimento, a pobreza, a dificuldade, doença? Já viu aquela pessoa que nasceu para sofrer? É uma doença, sai de uma doença, entra em outra doença, passei por tantas cirurgias. Eu, graças a Deus, até agora não passei nenhum, espero em Deus nunca tenho que passar. Tem medo de agulha, veja lá no bisturi. Eu só sou grande, mas sou mole. Para agulha só, o resto não. Suportar as dificuldades da vida. Não é todo mundo que suporta. Quantas pessoas perdem a fé na hora da prova? E quantas pessoas na hora da prova é que se convertem? São Bernardo de Claraval dizia: as provas da vida são como os golpes do amor de Deus a lapidar a sua obra, para que ela seja uma peça na construção da Nova Jerusalém. Coisa linda de São Bernardo. Para você se encaixar direitinho onde Deus te quer, na Nova Jerusalém, que é o céu, Deus vai te lapidando, você vai ser essa peça aqui na minha construção. Você só corta esse cantinho aqui, não é? No céu, Jesus é a pedra angular, é a pedra que dá sustentação a tudo. E as outras pedras, quem são? Somos nós. São Paulo diz: pedras vivas, né? Então, suportar as dificuldades da vida. Eu fui traído, meu marido, minha esposa me abandonou, meu filho me desprezou. Suportar tudo por amor a Deus. Suportar. Hoje as pessoas estão abandonando Deus na primeira dificuldade que aparece. Deus não me ajudou, então também não vou mais na missa. É muito perigoso. É muito perigoso.
Um outro sinal, e eu vou falar só do penúltimo. Na palavra de Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, o Senhor fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que se preocupam com os pobres, os atribulados, os enfermos, aqueles que cuidam dos menores nesse mundo, o Senhor diz, haverá para eles uma recompensa no céu. Nenhum copo com água que você tenha oferecido a um pequenino de Deus vai ficar sem recompensa. Então, aquelas pessoas que têm a caridade, é difícil cuidar dos outros? Não é fácil, não. Frei, minha mãe ficou um mês internada na UTI. Eu saía do trabalho, corria para casa fazer comida para o marido possível. Corria para o hospital, ficava lá, virava a noite, de manhã eu estava no trabalho de novo. E ela sofrendo, e eu não sabendo o que fazer, não tinha quem cuidar. E era eu que tinha que ir, correr para cá, correr para lá. Quando a pessoa morre, você nem sabe que sentimento tem no coração. Frei, eu quero me confessar que eu acho que eu estou feliz que minha mãe morreu. Mas eu não estou feliz que minha mãe morreu. Mas é que era tão difícil entrar aquele sofrimento. Não é fácil, Jesus sabe. Agora, quem suporta, confiando em Deus, entregando para Deus, pedindo que aquilo seja de alguma forma frutuoso, que ajude a salvar a alma daquela pessoa. Quantas vezes Jesus permite um sofrimento para salvar? Aqui eu tenho um parênteses, um testemunho para dar, porque ficou gravado na minha vida e está gravado, e vai até a eternidade, que eu vou encontrar essa criança no céu, com fé em Deus. Giovana morreu com 12 anos, ela tinha um tumor na perna, um câncer, que destruía os ossos dela, o tumor elevado na perna. Quando eu conheci essa criança, ela tinha 11 anos de idade, e ela foi filha única, então o mundo era para ela. Eu fui, na casa dela. Quando eu cheguei, a menina, claro, no momento de terapia, naquele sofrimento, na cama já. E aí a mãe muito afoita e a menina muito nervosa. A mãe disse: minha filha, agradece, eu falei, veio aqui para te ver. Eu não pedi ninguém aqui para me ver, não pedi ninguém para vir aqui. Eu pensei, Jesus, ela só tem 11 anos, mas se ela morrer nesse estado, ela não vai para o céu. Um dia eu cheguei, ela tinha pintado um quadro, fazendo a terapia, disseram: não, dá umas tintas para ela aprender a pintar. Ela pintou um quadro de São Maximiliano, gordinho igual eu, com a roupinha franciscana, e me deu. Esse quadro está no meu quarto. Me deu de presente. Ela tinha começado a abrir o coração dela. Mas sabe o que abriu de verdade o coração dela? Quando ela se viu obrigada, depois de 3 protocolos, foi para São Paulo, tinha dinheiro para poder pagar os tratamentos e tudo, já não tinha mais solução. Levaram ela para o hospital de base, e no hospital de base vai quem não tem dinheiro para pagar tratamento, E lá ela viu as crianças como ela morrendo. E um dia ela chegou em casa muito sofrida com a mãe, porque um coleguinha dela não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir fazer a quimioterapia. Não tinha dinheiro para comprar uma verdura para poder fazer a comida e ter um pouquinho de vitamina para poder fortalecer o corpo de quem faz quimioterapia. Só quem faz sabe que aquilo destrói o corpo humano. E ela viu que ela nunca tinha visto: o sofrimento de outra pessoa, porque o mundo era dela, era só para ela. E na medida que ela foi vendo o sofrimento das outras crianças, Nosso Senhor foi abrindo o coração dela para amar alguém mais do que ela mesma. E então ela dizia: mãe, pega o dinheiro e compra para ele, mãe. Dá o dinheiro para ela poder. E assim ela fez. De ir para o hospital, fazia quimioterapia, voltava, sofria horrores em casa. E eu ia mais ou menos ali no período do tratamento. Às vezes estava nervosa, às vezes não estava. E ela pediu uma graça a Deus. No meio de tudo isso, o coração dela foi se apaziguando em Deus. Da revolta, ela foi reconhecendo que ela precisava de Deus. E ela pediu uma graça a Deus. Sabe qual era a graça? Senhor, não me deixa ficar no balão de oxigênio. Não me deixa ficar presa na máquina. Ela não queria ficar no hospital entubada. Era só isso que ela disse que pedia a Deus. E ela foi emagrecendo, foi se acabando, se acabando, se acabando.
Uma semana antes de morrer, ela pediu para que eu fosse lá visitar, e eu fui, cheguei na casa dela, ela estava já no oxigênio, magrinha, sem cabelo, já muito magrinha. Ela pediu para confessar. Ela pediu para confessar. Eu atendi a confissão dela. Contrita, porque confissão contrita só existe num coração que entendeu o que Deus está fazendo. Confessou, e no final da confissão disse: "Senhor, me dá um abraço." Ela já não tinha força nem para levantar os braços. Eu sentei na cama perto do travesseiro dela, peguei o corpo dela e encostei no meu, e dei um abraço. No final de semana seguinte, nós fomos pregar um retiro, e quando eu entrei para a missa, quando eu ia entrar para a missa, ela tinha sido internada naquela semana, e a mãe me ligou: "Frei, corre, minha filha está morrendo." E eu disse: "Eu tenho que celebrar a missa." Eu disse: "Eu vou entrar para a missa, e assim que terminar a missa, eu vou para o hospital." Celebrei a missa. Quando terminei a missa, tirei o paramento e saí correndo do Jardim Gá para o hospital de base. No meio do caminho, a mãe ligou: "Frei, minha filha morreu." Ela estava indo, o corpo estava ainda no quarto, na cama. Eu me ajoelhei diante do corpo dela, muito sofrida, e a entreguei para Nossa Senhora. Eu não sei se ela está no céu. Vocês sabem se ela está no céu? Eu quero que ela esteja no céu. Eu posso dar o céu a ela? Não. Só Jesus pode dar. Mas tem um sinal maravilhoso de que ela está no céu. Porque no sofrimento ela foi sendo lapidada. E como eu disse, para encaixar na Jerusalém que é o céu, ela precisava estar exatamente do jeito que Jesus queria. Só quem suporta as tribulações desta vida com resignação, com amor, com entrega, é que pode chegar no fim da vida sabendo, sem revolta, sem mágoa de Deus: "Deus me quer assim, Frei." E esse sentimento ficou gravado na minha alma. Essa menina, eu coloquei o quadro, o nome dela, que ela assinou para mim, Giovana Pétala. E eu falo com ela assim: uma pétala de rosa que Nossa Senhora botou na minha vida sacerdotal. Por quê? Porque eu já atendi muita gente nesse tempo da minha vida de padre, mas aquela criança ficou gravada na minha alma como uma filha espiritual, que da rejeição passou ao amor, pela perseverança. E porque eu entreguei ela para Nossa Senhora. Então lembre, é um sinal maravilhoso de predestinação suportar com resignação as dores da vida e aquilo que Deus permite. O último sinal é esse aqui: se consagrar a Nossa Senhora. Os santos dizem: servir a Virgem Maria é um sinal certo de salvação. Servir a Deus é reinar, os santos diziam. "Ah, mas vocês são escravos." Vocês estão falando que vocês são escravos de amor? Sim. Jesus veio a esse mundo, e a carta aos Gálatas diz: foi para a liberdade que Ele nos libertou. Jesus veio a esse mundo se fazer escravo para nos libertar. Eu quero ser escravo é dele mesmo, de mais ninguém, nem do dinheiro, nem do pecado, nem de ninguém, das minhas próprias ideias, da minha vontade. Eu quero ser é dele. Por isso, servir a Deus é reinar. São Bernardo diz ainda, que é certo sinal de salvação aqueles que se deram à Mãe de Deus.
Claro que o demônio não consegue te levar para Nossa Senhora. O demônio jamais te levaria para Nossa Senhora. Ou o Espírito Santo te leva, ou o demônio não vai fazer isso por você. Se vocês estão aqui, foi porque o Espírito Santo que trouxe. E esse sinal seguro de salvação não é uma certeza absoluta. Se você for um mau servo de Nossa Senhora, você não vai para o céu, né? Mas poder dar a ela a sua liberdade hoje e ter a certeza de que você é dela, isso já é um sinal de predestinação, diz os Santos Padres. Então, filhinhos, rezem comigo por essa criança. Eu trocaria tudo que eu fiz de apostolado na minha vida hoje, até hoje, só para poder olhar para ela de novo e ela olhar para mim e dizer: Senhor, me dá um abraço. Que eu coloquei ela aqui no meu coração de padre e senti o quanto Deus me amava na minha consagração. Então lembre disso. Isso aqui não é uma cena, não é ai, foi lindo, não é isso. É mais do que isso. É espiritual, é sobrenatural, é o céu que está se abrindo para mim como possibilidade muito certa, diz São Luís. Aqueles que se consagram à Virgem Maria têm um sinal certíssimo: servire Mariae est certissimum signium salutis. Servir a Virgem Maria é um sinal certíssimo de salvação. É absoluto, como eu disse? Não, eu não sei. Por isso que eu quero me consagrar a ela, porque eu não vou confiar nas minhas próprias forças. No início a Giovana confiava nas suas próprias forças, e no final ela confiou só em Deus. Sabe por que ela morreu? Sabe por quê? Porque o médico disse que ela teria que ser entubada. Lembra do pedido que ela fez a Jesus? Ela não queria ser entubada. Quando o médico disse que ela seria entubada, naquela mesma tarde, Jesus levou. Nada do que Deus nos dá é para o nosso mal. Nada, nunca. Deus é bom todo o tempo da nossa vida. Todo o tempo Deus é bom. Sempre Deus é bom. Por isso, eu quero rezar com vocês por ela. Uma salve rainha, e quero pedir a Deus, do fundo do meu coração, que se ela tinha purgatório para passar, que ela já tenha vencido isso, que ela já esteja no colo de Nossa Senhora. Vamos rezar por ela. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-vos, ó Virgem Maria.